Hello, Shaper. Olha, chegou um momento que eu adoro. Ó. A gente vem falando de chamar atenção, de gerar conexão, de gerar conversão, o que nos remete a pensar que nós precisamos ser lembradas, lembrados, não é mesmo? E aí, como é que a gente faz para ser lembrado pelas empresas? Eu peguei, fiz uma retrospectiva de tudo que eu acredito até o momento, das coisas mais importantes, né? E compilei aqui nessa aula para você poder utilizar a teu favor. Depois, muitas outras coisas vão acontecer nas nossas trocas, e pode ser que eu volte aqui e insira mais coisas sobre esse tema, mas agora o que é mais importante eu vou compartilhar contigo. E só para ser didática, né, para aqueles que gostam de um apoio visual e de checando o que está aprendendo, organizando isso, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos começar. Primeira coisa importante, a gente precisa desmistificar esse negócio que tem que estar na cabeça de todo mundo tem que lembrar da gente o tempo todo. E não, a gente precisa ser lembrado pelas pessoas certas. E eu falo pessoas certas porque dentro das empresas, quem decide, quem compra, quem consome são pessoas. Então, a gente precisa sempre estar conectado para ser lembrado pelas pessoas certas. Uma estratégia que eu uso para ir nessa direção é, a hora que estou gravando um vídeo, agora mesmo, por exemplo, eu estou com algumas pessoas na minha cabeça para quem eu estou falando como se eu estivesse conversando aqui. Então, quando você for fazer teus conteúdos de vídeo ou escritos ou até propostas, sempre tente fazer de um jeito como se você tivesse com aquela pessoa que tem aquelas características, que tem aquelas dores, que tem aquelas necessidades, que quer aqueles benefícios, que espera aqueles retornos na tua cabeça. A hora que tu transfere isso para o material que você está fazendo, parece, eu tenho a impressão, que isso gera mais memória, isso gera, parece que marca mais a pessoa que entra em contato com o que você proporcionou, sente que era para ela. E aí fica mais fácil dela te guardar na memória. A outra coisa importante é ser lembrado é diferente de aparecer toda hora. Então, muitas vezes as pessoas até enjoam daquelas pessoas que toda hora aparecem, mas de forma irrelevante, chega a ser chato, né? Você mesmo, você já parou de seguir alguém, ou você já evitou atender a ligação de alguém, ou ignorou alguém no WhatsApp, porque essa pessoa toda hora está te mandando alguma coisa que realmente não tem um significado para ti? Então, ser lembrado tem muito mais a ver com ser significativo quando você interage, óbvio, que com coerência, com consistência, com recorrência, porque também não pode desaparecer e depois voltar só num outro momento ilusório. As pessoas precisam de previsibilidade na relação contigo. Então, é importante que você não precise ficar desesperado para aparecer 5 vezes por dia, mas que aquilo que você se predispor, você realmente cumpra e com gerando significado, né? E com significado para o outro. Ser lembrado tem muito a ver com ocupar um lugar de referência útil na mente de alguém, principalmente daquele que decide. Pense você como um decisor, uma decisora, quando precisa consumir, por exemplo, alguma coisa de tecnologia. Onde você busca? Quem são suas referências? Quando você precisa consumir alguma coisa para sua saúde, onde você busca? Quem vem à tua mente? Então, isso é importante. A gente está falando de posicionamento, de autoridade, tudo isso nesse, né, nessa nossa primeira trilha, que é uma trilha que prepara a gente para nossa conexão com o mundo e, obviamente, que a gente faz tudo isso para ser lembrado, para ser lembrada. Então, pensa toda vez que você for fazer essa troca com alguém ou em algum canal, o que de útil você está deixando lá e para quem, né? Mais uma coisa interessante é que recomendação é consequência de experiência memorável, mais consistência de presença, mais reputação bem posicionada. Eu, de alguma forma, já juntei esses três aqui nos meus comentários. Experiência memorável, eu gosto da palavra memorável porque lembra memória, né? É aquela experiência que ficou marcada na memória de alguém. A consistência de presença tem a ver com o que eu estava falando de recorrência, né? De previsibilidade, das pessoas saberem que você tem
uma contribuição ali, que ela pode contar com isso. E a reputação bem posicionada tem a ver com a coerência, né? Com a sustentação da tua potência ali. Então, checa nas próximas interações que você for fazer, se você está indo nessa direção. Mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho tem bastante coisa para falar contigo sobre como ser lembrado, porque, gente, a gente trabalha para isso, né? Para lembrarem da gente e a gente poder ser útil ou ser consumido aí pelo mercado. Então, tem 3 leis bem interessantes para a gente ser lembrado e recomendado. A primeira lei é a lei da clareza. Vocês veem que de diferentes maneiras a gente vai para os mesmos lugares. Estou quase copiando o Caio aqui, né? Então, a lei da clareza é quem não sabe exatamente o que você faz, não sabe para quem te indicar. Lembra que a gente falou lá em posicionamento claro, específico? Isso conecta com essa lei aqui, a lei de as pessoas saberem o que você faz, para quem você faz, para poder te recomendar. Então, de repente, tem uma frase replicável que você use, por exemplo, Alessandra, aquela especialista em, que ajuda as empresas a, você vai ajudando as pessoas a treinarem. Se você tivesse que fazer essa frase sobre mim, que você completaria aqui nesses lugares? Vou até te pedir, me manda um WhatsApp. Agora mesmo. Dá uma pausadinha aqui. Manda um WhatsApp. A Alessandra é especialista em, que ajuda empresas a. O que você me diria? Me conte. Estou curiosa para saber. Vou ver se eu dou meu check aqui, que eu estou fazendo um bom trabalho comigo mesmo. Vamos lá. Segunda lei é a lei da experiência. Segunda lei para a gente ser lembrado e recomendado. As pessoas não lembram dos detalhes da sua entrega, elas lembram de como elas se sentiram com você. Gente, isso é muito óbvio. É tão óbvio que a gente chega a deixar de lado e ignorar. Mas se você pegar você mesmo como uma consumidora, um consumidor, pensa, você lembra, por exemplo, da última entrega muito legal que você teve? Por exemplo, eu estou aqui lembrando do último treinamento que eu assisti da Amy Edmondson na TD. Eu não lembro de tudo que ela falou. Nossa, impossível, né? Ela falou muito, mas eu lembro de como eu me senti naquele momento. Me senti provocada, desafiada, aprovada, porque o que ela estava trazendo fazia muito sentido com o que eu acredito. Então, tinha uma sensação de sustentada, de competente, né? Então, isso me conecta. Então, aqui a gente precisa ser impecável na nossa condução, mas principalmente impecável no que diz respeito a ser confiável, ao ser leve e também ao ser resolutivo, porque as pessoas não têm tempo para ficar perdendo, para ficar com embromation, né, gente? A gente precisa realmente passar aquilo que precisa ser passado, senão a gente também perde a credibilidade. E aí a gente vai ser lembrado como aquela pessoa que enrolou, que não entregou, que só encheu linguiça. E aí, obviamente, que a gente não vai ser recomendado, apesar de ser lembrado. Terceira lei é a lei da frequência qualificada, que a gente estava falando no slide anterior, que é a gente precisa aparecer com conteúdo útil, intencional e autoral, numa frequência que as pessoas tenham segurança de que ela vai acontecer. Nós, seres humanos, precisamos de previsibilidade. Previsibilidade é uma das coisas que mais gera segurança para o nosso sistema nervoso. Saber que a gente pode lidar com isso, ou inclusive saber que a gente vai ter dificuldade para lidar com isso, ou até saber que, putz, com isso eu não vou conseguir lidar. Mas isso já me dá previsibilidade. Inclusive, saber que eu não vou conseguir lidar. Eu vou pensar em como eu vou fazer a partir dessa consciência. Então, a frequência qualificada, ela tem muito a ver com você dar a segurança, dessa segurança através da previsibilidade para essas pessoas. Essa presença digital estratégica, se ela não for repetitiva ou se ela for irrelevante, ela pode ser perigosa. Então, a gente precisa ficar muito esperto nisso. Mais uma coisa importante, 6 práticas para a gente se lembrar de forma positiva, para você já aplicar aí com você agora. Vamos lá. Primeira coisa, tenha uma assinatura clara e repetível. Repetível, né? Eu colocando mais um T aqui.
Por exemplo, fulana de tal especialista em transformar líderes técnicos em líderes influentes. Sabe essa assinatura? Também a IA pode te ajudar. A IA é maravilhosa, gente. Ela pode, de uma forma que realmente te traduza, te ajudar a achar algo simples, direto, que traduza você, através de uma assinatura. Cria a tua e me manda. Assim que acabar esse vídeo aqui, você promete que você para, e aí você faz esses exercícios aqui e manda para o nosso grupo, manda, por favor, porque vai ser muito importante para a gente que você tenha isso apropriado, vai ser mais fácil de você se vender. Então, segunda ação prática. Crie experiências memoráveis no atendimento e na pós-entrega. Ou seja, faz um follow-up com um resumo dos principais aprendizados, agradece o convite para os próximos passos. Tudo isso vai criando no outro uma memória. A minha estratégia é, eu contemplo em todos os projetos que eu faço um momento de devolutiva para o cliente. Se for uma mentoria, um treinamento, uma consultoria, uma palestra, o que for, eu sempre coloco como um plus, né, depois do projeto entregue, ou do trabalho entregue, ou da palestra entregue, ou da sessão da mentoria entregue, né, a sessão que eu digo é o pacote da sessão, né, a solução, um momento para a gente conversar sobre como foi nossa experiência, eu oferecendo para o cliente um olhar estratégico do que eu vi ali como oportunidades para que esse cliente entenda que eu não estou ganhando por isso, mas gratuitamente estou contribuindo para o desenvolvimento e a continuidade do crescimento desse trabalho que foi feito. Mesmo que às vezes a continuidade não seja comigo, eu ainda assim faço e isso gera no cliente uma sensação de reciprocidade gigantesca, muito legal. Tanto é que eu sou muito recomendada e acho que agora eu estou mudando um pouco isso, mas eu fiquei um bom tempo trabalhando somente com indicação, 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 por conta desses cuidados e desse sentimento de servir estratégico e intencionalmente o outro. Porque é óbvio que quando eu faço isso, eu também dou para a pessoa a, a oportunidade de me ter ali como um recurso de referência, né? Porque mesmo quando não sou eu que posso ajudar, eu tenho alguém para ajudar. Então, eu sou sempre uma referência útil para ele buscar. E nisso eu consigo ter muitas oportunidades. Ao mesmo tempo, ele faz isso comigo. Ele me referencia bastante para os outros. Isso é bem legal. Terceira coisa importante: peça depoimentos estratégicos. Eu sei, às vezes a gente fica com vergonha. Hum, Mas a gente pode estimular isso com o cliente falando, poxa, depois dessa entrega da Alea, nós passamos a fazer o que de diferente? Você pode escrever isso num depoimento, você pode gravar um vídeo aqui, aí a gente publica isso, a gente não esconde isso, isso é muito importante. Eu sei que a vergonha vem porque parece que a gente está ali pedindo algum favor, e não. Normalmente a gente aborda aqui falando, olha, se foi legal para você, pode ser legal para muitas outras pessoas. Se te ajudou, pode ajudar muitas outras pessoas. Pode ajudar a gente a ajudar esse mundo? E as pessoas normalmente ajudam. Isso é muito importante e dá muito peso. Outra coisa importante é que alimente a tua rede com conteúdos muito conectados. Opa, já vamos para o próximo. Muito conectados aqui com a tradução da tua entrega. Então, se você faz treinamento sobre feedback, posta conteúdos com dicas sobre feedback. Pega ali um pedacinho do treinamento que foi possível gravar com você dando uma dica prática, posta essa parte, também pode ser super legal. Então, faz as coisas, como disse meu mentor Caio, mais do mesmo diferente, mais do mesmo estratégico. Quinto, mantenha a conexão com os ex-clientes. Envia mensagens, tá, em datas, por exemplo, comemorativas, aniversários, finais de ano, enfim, marcas que fazem sentido para se conectar com esse cliente. Mas também, depois que você fez uma entrega, eu uso a estratégia que eu falei para vocês da devolutiva
para falar daquela entrega de uma forma estratégica para o cliente. E eu faço isso normalmente depois de uns 30 dias, 40 dias do nosso último contato, para relembrar o cliente o efeito que eu faço nele. E aí, se você puder, faz isso também, coloca no teu calendário aí, 30 dias depois da entrega, manda uma mensagem para realmente contribuir de alguma maneira. Lembrei de você com esse artigo aqui, que acho que pode ajudar aquele ponto ali, sabe? Isso faz muita, reforça muito a conexão com o cliente. Por quê? Porque o cliente vê que você não estava interessado simplesmente em ganhar aquele dinheiro e desaparecer, né? Que você quer ser contribuidora e contribuidora, né? Com colaborativa com o processo como um todo. E por fim aqui, o gatilho, né, da lembrança digital. Como que a gente faz isso? Post com o nome da empresa, fotos que você teve com essa pessoa, aprendizados que podem ser replicados. Tudo isso aumenta a chance de alguém interno ali da organização comentar, marcar, direcionar. Isso pode ser muito, muito, muito interessante. E, por fim, vamos olhar aqui para uma matriz das 3 memórias e fazer um exercício nós aqui bem prático. Primeiro, você vai responder sim ou não para cada coisa, para cada uma dessas memórias, e eu vou te dando exemplos para isso, tá? Qual o tipo de memória que você está mais ativando aqui nessas 3? Primeiro, memória técnica. A memória técnica é aquela memória que tem a ver com alguma coisa que você lembra o outro sobre teu método, tua clareza, tua lógica, né? É um post interessante sobre isso, é um artigo, é uma mensagem no WhatsApp com material, ou até só lembrando a pessoa sobre algo que vocês experimentaram ali em sala ou em sessão. Isso daqui você tem trabalhado bem? Sim ou não? Tuas memórias têm gerado bastante memórias técnicas? Conta a verdade. É só para você que você está respondendo aí. Agora, memória emocional, você tem trabalhado bem? O que é memória emocional? Como a empresa ou a pessoa se sentiu com você? Você consegue traduzir isso? Você consegue pedir para a pessoa justamente responder para ti? Como que ela se sentiu durante a tua entrega, ou depois da tua entrega, ou antes, durante e depois? Como que você tem ativado a memória emocional dessas pessoas? Você tem se relacionado nessa entrega de um jeito que faz a pessoa navegar por diferentes emoções e, com isso, guardar mais aquele momento que ela teve com você? Sabe? Gerar algum insight que surpreenda. Eu gosto muito quando eu ouço durante uma intervenção a pessoa falando: Nossa, agora você alugou um triplex aqui na minha cabeça. Eu acho que essa tem sido ótima. Nossa, agora você explodiu aqui a minha mente. Então, isso significa que alguma circuitaria nova aconteceu. E se aconteceu uma circuitaria nova ali, alguma emoção estava junto. Então, essa emoção é muito importante para a gente ficar na memória das pessoas. Depois, a memória relacional, que é como que você vem mantendo o vínculo depois da entrega com essas pessoas? Ou você nunca mais fala com elas, nem lembra mais que elas existem? Quantos você tem trabalhado bem nisso? Conta para nós aqui. Pode trazer suas dúvidas para nós no nosso encontro. E aqui tem um desafio. Um desafio é: identifique qual memória está mais fraca hoje e planeje algumas ações para reforçá-la. Se você fazer esse exercício aqui comigo, percebeu que, poxa, a memória mais fraca está nessa relacional aqui. Cria aí umas 3 ações para você colocar em prática para virar esse jogo e mudar essa realidade. Pode ser? Então, se tiver dúvida de como fazer isso, chama a gente, o grupo do WhatsApp é ativo para a gente poder fazer as nossas trocas e colaborar uns com os outros. Tem um monte de exemplo legal que todo mundo pode dar, tá bom? Te espero. Até já. Vamos nós para esse lugar de shapear esse mundo, né, minha gente? Até nosso encontro.